Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, o mundo presenciou um dos eventos mais devastadores da história moderna. Em uma usina nuclear localizada próxima à cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, então parte da União Soviética, um teste de segurança mal executado desencadeou uma sequência de erros que culminaria no maior desastre nuclear já registrado. Se você é novo no canal, se inscreva para mais vídeos como este. A usina nuclear de Chernobyl utilizava reatores do tipo RBMK, um modelo desenvolvido pelos soviéticos que possuía vantagens econômicas, mas também falhas críticas de segurança. Esses reatores utilizavam grafite para moderar a reação nuclear e água como sistema de resfriamento. O problema é que, sob certas condições, o sistema podia se tornar instável e amplificar a reação ao invés de controlá-la, um risco conhecido, mas negligenciado. Na noite do acidente, operadores realizavam um teste que deveria simular uma queda de energia. O objetivo era verificar se as turbinas poderiam continuar gerando energia suficiente até que os sistemas de emergência entrassem em funcionamento. No entanto, o teste foi conduzido fora das condições ideais, com pressa, pressão hierárquica e desrespeito a protocolos básicos de segurança. Para executar o teste, os operadores reduziram a potência do reator a níveis extremamente baixos, o que causou um efeito conhecido como envenenamento por xenônio, tornando o reator instável. Para compensar, eles retiraram as barras de controle além do limite seguro, deixando o sistema praticamente sem mecanismos de contenção. Nesse momento, o reator estava em um estado crítico. Quando perceberam que haviam perdido o controle, os operadores pressionaram o botão de desligamento de emergência, o AZ5, mas devido a um defeito de projeto nas hastes de controle, que possuem pontas de grafite, o acionamento inicial aumentou temporariamente a reatividade ao invés de reduzi-la, e em questão de segundos, a potência do reator aumentou de forma exponencial. Duas explosões ocorreram quase simultaneamente. A primeira destruiu a estrutura interna do reator, e a segunda lançou a tampa de concreto de milhares de toneladas para o ar. O núcleo nuclear ficou completamente exposto. O que veio a seguir foi um incêndio contínuo que durou dias, alimentado pelo grafite altamente inflamável. Esse incêndio liberou uma quantidade massiva de material radioativo na atmosfera. Entre os elementos liberados estavam o iodo-131, césio-137 e estrôncio-90. Essas substâncias têm diferentes tempos de meia-vida, o que significa que algumas permanecem perigosas por décadas, enquanto outras por séculos. Os primeiros a responder foram os bombeiros locais. Sem qualquer informação sobre radiação, eles combateram o incêndio diretamente, muitas vezes sobre o próprio reator. Muitos desses homens receberam doses letais de radiação em poucas horas. Nos dias seguintes, começaram a surgir os primeiros casos de síndrome aguda de radiação. Os sintomas eram devastadores: queimaduras internas, destruição da medula óssea, falência de órgãos e deteriorização progressiva do corpo. Enquanto isso, a população de Pripyat continuava vivendo normalmente. Crianças brincavam nas ruas, casais caminhavam, trabalhadores seguiam suas rotinas, e tudo isso sob uma chuva invisível de partículas radioativas. A evacuação só começou cerca de 36 horas depois. Ônibus chegaram às cidades e anunciaram que os moradores deveriam sair temporariamente. Muitos deixaram para trás roupas, documentos, brinquedos, animais de estimação, acreditando que voltariam em poucos dias, mas nunca voltaram. A cidade foi abandonada e permanece assim até hoje, congelada no tempo. A tentativa inicial do governo soviético de esconder o acidente acabou sendo exposta quando níveis anormais de radiação foram detectados na Suécia. Isso forçou a União Soviética a admitir o desastre, gerando repercussão global. Para conter o avanço da radiação, milhares de trabalhadores foram mobilizados. Esses homens, conhecidos como liquidadores, daram tarefas extremamente perigosas, como remover destroços radioativos, enterrar solo contaminado, construir barreiras e conter o núcleo exposto. Muitos trabalharam diretamente no telhado do reator, onde os níveis de radiação eram tão altos que robôs falhavam. Esses trabalhadores tinham apenas segundos para agir antes de serem substituídos, recebendo doses altíssimas de radiação. Um dos maiores desafios era evitar que o material nuclear atingisse o lençol freático. Para isso, mineiros cavaram túneis sob o reator para instalar sistemas de resfriamento, uma operação extremamente arriscada. A estrutura emergencial construída para conter o reator, conhecida como sarcófago, foi erguida em poucos meses. Décadas depois, devido ao risco de colapso,
foi construída uma nova cobertura gigante de aço, projetada para isolar o local por pelo menos um século. As consequências do acidente foram profundas e duradouras. O número exato de mortes ainda é debatido, mas milhares de casos de câncer foram associados à exposição à radiação, especialmente cânceres de tireoide em crianças. Além dos efeitos físicos, houve um impacto psicológico massivo. Pessoas deslocadas enfrentaram estigma, medo e traumas por décadas. Curiosamente, a zona de exclusão se transformou em um fenômeno ambiental. Sem presença humana, a natureza voltou a ocupar o espaço. Animais selvagens passaram a habitar a região, criando um ecossistema único, embora ainda afetado pela radiação. Quando comparamos Chernobyl com o acidente de Goiânia, vemos dois cenários diferentes que revelam a mesma verdade. A radiação é um perigo que pode assumir formas diferentes, mas igualmente devastadoras. Em Chernobyl, o desastre foi industrial, tecnológico e de grande escala. Em Goiânia, foi doméstico, acidental e espalhado pelo contato humano. Ambos mostram que o maior risco não é apenas a tecnologia, mas a forma como ela é gerida. Outro ponto importante é a invisibilidade da radiação. Diferente de outros desastres, não há sinais imediatos perceptíveis. Isso faz com que as pessoas subestimem o perigo até que seja tarde demais. Hoje, Chernobyl é mais do que um local contaminado, é um símbolo global de falha sistêmica, de decisões mal tomadas e da consequência de ignorar riscos conhecidos. E talvez a maior lição que esse desastre deixa seja essa: o problema não foi apenas o reator, foi a combinação de erro humano, falha de projeto, pressão política e silêncio. Porque quando algo dá errado em escala nuclear, as consequências não ficam no passado, elas permanecem por gerações. Este conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos de qualidade como este, siga o nosso canal e ative o sininho.